Sou esperança quando vejo o sol nascer, como criança que sorri sem ter porquê. Mão que encontra outra mão pra ter mais fé, mãe que pinta o seu filho de sorrisos. Tempo chora de saudade de um abraço, eu e você. Nada pode ser mais forte que esse laço, eu e você. Tá difícil, eu sei, mas tudo isso vai passar e nada, nada vai nos separar. Porque a vida pede mais amor, eu e você. Porque a vida pede mais amor, eu e você. Vacina no braço, comida no prato. A nossa luta é pela vida de todos. Gente é pra brilhar, gente é pra ser feliz. São 41 anos lutando ao lado do nosso povo por amor a este país. Tá tudo muito difícil, não é? E quem comanda não quer nos deixar sonhar. Mas a gente é feito de sonho e é sonhando que vencemos. Juntos, como sempre estivemos, você e eu e você. Essa canção é uma homenagem sentida do Partido dos Trabalhadores aos milhares de brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas e os seus amores na maior tragédia humanitária da nossa história, e aos milhões que resistem, sobrevivem, que lutam na certeza de que somos o Partido da Esperança e que todos juntos vamos prevalecer. Porque a vida pede mais amor, eu e você. Muito boa noite, prezados companheiros. Muito boa noite, prezadas companheiras. Muito boa noite, queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Nesse encontro aqui que promete, gente. Começou com essa música linda aí, essa homenagem do PT a todas as famílias, a todas as pessoas que têm sofrido aí as consequências dessa pandemia. E a turma está chegando, e o time hoje vem pesado, gente. Deputado Vadi da Moça. Se tu abrir teu microfone, até vão conseguir te ouvir. Pimenta, meu camarada, amigas e amigos, né? Temos aí muita luta pela frente, né? Temos aí muito enfrentamento e o PT vai cumprir a sua missão, não vai faltar o povo brasileiro mais uma vez. Boa noite, Rogério Corrêa, direto das Minas Gerais. Boa noite, Pimenta. Boa noite, Vadi. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Muito bem. Parece que o recesso não vai parar a CPI do Senado, não, né? Hoje, mais confusão. Não sei se vocês viram aí, mas quebraram o sigilo do Roberto Dias, aquele que foi preso na CPI. E, ao quebrar o sigilo, diz que tem muita conversa dele com as empresas que propunham o pagamento de propina que ele cobrava, e também muitos telefonemas de deputados da base do governo. O Roberto Dias parece que tinha conversas estranhas com esses deputados. Um deles é o líder do governo, né? Esse já está em bocas de Matildes há muito tempo. Mas parece que tem outros aí da base do Centrão também, que neste recesso não vão dormir, né, Pimenta? Muito colega seu lá com insônia, viu? Boa noite, deputado Carlos Zaratini. Essa segunda-feira tem muito assunto, gente. Tem muito assunto. O pessoal que está chegando,
nos diga a cidade de onde está acompanhando, vamos curtir, vamos compartilhar. Hoje o nosso time está completo aqui. Boa noite, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Boa noite, Pauta Vadi Damu, Rogério Correia e todos que estão nos acompanhando aí pela nossa Rede da Resistência, pelo nosso Facebook. Um grande abraço aí a vocês. É um prazer a gente estar aqui mais essa segunda-feira. Gelada aqui em São Paulo, viu, Pimenta? Rapaz, eu estou indo para o Rio Grande do Sul amanhã. A coisa vai estar... Na verdade, eu vou amanhã não, é terça. Eu vou para Chapecó, rapaz. Vou pegar um voo direto para Chapecó, né? Aquela região lá do Alto Uruguai, do Rio Grande do Sul, é mais fácil a gente chegar por Santa Catarina, né? Mas olha só, gente, vamos começar falando sobre um assunto que a gente não conversou ainda aqui, que foi sobre a internação do presidente Jair Bolsonaro. Gente, quem sou eu, gente? Eu não sou médico. Quem sou eu para duvidar da doença de alguém? Mas, pelo amor de Deus. Eu vi o Bolsonaro lá em Porto Alegre na moto Covid no sábado. E ele foi 2 eventos lá que ele teve que ir embora, que ele não conseguia falar por causa do soluço. Aí, na segunda-feira, começou aquela confusão. Aí, quando o Flávio Bolsonaro veio e deu uma entrevista dizendo o pai teve que ser entubado. E nós tivemos que... O Flávio Bolsonaro disse o pai foi entubado. E nós tivemos que chamar às pressas o mesmo médico que operou ele na faqueada. Porque o pai está sentindo ainda as consequências do que o PSOL e o PT fizeram para ele. Olha, gente, quando o cara falou aquilo ali, eu na hora já digo, não, é fria. Tu chegou a acreditar em algum momento, Vadir? Tu chegou a te sensibilizar, Vadir? Pensou em participar de alguma corrente de oração, Vadir? Rapaz, eu prefiro não responder apenas parcialmente a tua pergunta. Mas eu confesso que não desejei a Bolsonaro aquilo que ele desejou a Dilma, né, na época do impeachment, na época do golpe. Ele tinha desejado a ela que ela tivesse câncer e infarte. Eu apenas desejei a ele, eu não sou vingativo, eu desejei a ele o que ele desejaria ao presidente Lula se o presidente Lula estivesse na mesma situação. Então foi isso que eu desejei a ele. Infelizmente, meu desejo não foi atendido. Deputado Rogério Correia, eu vi o senhor sensibilizado no primeiro dia, preocupado. Acreditou no Flávio Bolsonaro, deputado Rogério? Não acreditei um segundo naquela farsa. Aquilo é mentira. Com aquela cara de pau daquela familícia. Eles estão apavorados, né? Razões eles têm para inventar coisas. Afinal de contas, ele ganhou a eleição muito por causa da tal facada, né? Que até hoje muitos duvidam que tenha existido. Mas vamos lá. Existindo ou não, aquilo lhe fez, do ponto de vista eleitoral, que ele colhesse muitos votos e fugisse do debate. Agora ele me inventa essa do hospital, que estava passando mal, depois está lá, tira uma foto com a barriga de fora para tentar sensibilizar o povo, vai os filhos dele vincular isso com a facada, que não tinha nada a ver com o tal soluço que ele teve esses dias. O fato é que os problemas dele são outros e ele quer desviar o assunto. O problema é a corrupção da vacina com propina. O problema dele é a fome do povo, né? Que coisa impressionante. Agora aparecendo notícia de pessoas comendo arroz quebrado de quinta, pessoal fazendo fila para pegar pé de frango, osso de boi. O negócio está feio. O gás subiu mais uma vez, já está achando gás aqui em Minas, já está em 120, 130 reais um botijão de gás. Gasolina, 6,20. A carestia dos preços de alimento. Então, desemprego em massa. Esses problemas que o Brasil tem, que se agravam com a política econômica dele, não é só com a pandemia, faz com que ele tome atitudes dessas, né, para tentar desviar o assunto. Mas a CPI está focada.
Estou gostando de ver o pessoal da CPI. Eles vão ter um tempo agora para analisar os documentos que estão chegando, né? Quebra de sigilo bancário. Quando uma CPI quebra sigilo bancário de pessoas que nitidamente estavam pedindo propina, pode saber que isso vai ligar muita gente. Então, acho que o Bolsonaro tem razões, e muitas, para blefar, falar mentira e tentar desviar dos assuntos, porque os assuntos são péssimos para ele, que é a situação que ele tem colocado o Brasil. Deputado Carlos Zaratini, com a sua experiência, quando viu aquela foto do Bolsonaro cheio de fio na barriga, cheio de eletro, sem camisa, chegou a ser sensibilizado naquela noite, deputado? Olha, a gente fica aqui olhando, né? De fato, ele estava com o problema do soluço, né? O problema do soluço ficou claro, porque ele ia falar e dava aquele soluço, né? Então, aquilo realmente existiu. Não sei se ele superou o soluço. Depois, essa trava que ele teve intestinal aí, também não se sabe se é verdade ou não. O fato é que ele toma cloroquina a cada 15 dias, né? Cloroquina, ivermectina, zinco, não sei o que mais, né? Aquele coquetel, o famoso coquetel. Ele é consumidor do coquetel. Eu acho assim, um camarada que tem esses problemas, ele pode ter passado mal. O fato é que ele recuperou muito rápido, né? Foi muito rápida a recuperação. E já estava... Zaratini, antes de 24 horas, ele entrou ao vivo no Siqueira Júnior. Exato. E tirava selfie sem máscara, visitando os pacientes nos quartos. Eu nunca vi um cara entubado. Não, que hospital é esse? Que hospital é esse que deixa o cara circular sem máscara? Né? É de uma irresponsabilidade total. Né? E aí ele sai vomitando, né? Ele conseguiu romper as relações com o Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, porque ele quis atacar o Marcelo, falou, não, o Marcelo foi responsável pela aprovação do fundo eleitoral, atropelou, e hoje o Marcelo já foi para cima, falou, não, eu quero que analise os 100 e não sei quantos pedidos de impeachment, ou seja, ele abriu crise com o Centrão, pelo menos com uma parte do Centrão. Eu acho que ele vai se enrolar nessas brincadeirinhas dele aí, viu? Muito bem, olha, gente, nós estamos começando aqui o nosso bate-papo, estamos com um ótimo público aqui. Eu quero pedir que o pessoal, nós estamos aqui no YouTube e no Facebook, do deputado Vadir Damus, do deputado Rogério Correia, do deputado Carlos Zaratini, nas minhas páginas também. Quero pedir que vocês possam compartilhar, possam curtir. Deem um like, coloquem para nós aí a hashtag Fora Bolsonaro, e nos diga aí a cidade da onde você está acompanhando a nossa transmissão. Mas hoje, gente, o Bolsonaro saiu com outra hoje, que era o seguinte. Ele tá um jeitão meio esquisito, né, gente? Um olhar meio parado, falando umas frases que não tem nexo uma com a outra, né? A cor da pele dele também esquisita. Eu não sei se ele conseguiu resolver o problema lá das conexões que estavam entupidas, essas coisas. Diz que não passava nada, né, gente? Até o ar voltava, o ar saía pelos soluços. É que estava indo direto para o cérebro. A parte do sólido tiveram que tirar pelo nariz. Eu não sei se é verdade isso, bicho. Que era uma sonda pelo nariz, tiraram 1,4 kg pelo nariz. Eu nem sabia que tinha essa sonda. O pior tivesse sido pela boca. Que podia tirar pelo nariz ou pela boca. Eu optou por tirar pelo nariz. E o gás saía pelo soluço, né? Mas eu acho que aquilo ali é um gás tóxico que deve atingir também a capacidade cognitiva do cara pensar e falar, entendeu? Tu imagina aquele gás dentro da cabeça. Mas hoje é o seguinte, que ele está pensando agora se não tiver voto impresso, ele não vai concorrer. Rapaz, ele está com medo do Lula, rapaz. Esse cara quer uma desculpa, vai perder a eleição no primeiro turno. Vocês viram que ele foi com essa hoje? Se não tiver voto impresso, estou pensando em não concorrer. O que tu achou dessa, Vadir? Liga aí para nós. Vadir.
Esse sujeito, de fato, ele tem dificuldade mesmo em ter um norte, né? De ter uma linha reta, né? É um sujeito tortuoso. Parece até que os médicos lá tiveram dificuldades na parte anatômica, né? O que era cérebro, o que era intestino, né? E parece que o Bolsonaro, nesse aspecto anatômico, ele é um fenômeno que os médicos nunca tinham deparado. Agora, rapaz, se ele cumprir com o que está dizendo, né? Eu repito, eu quero que Bolsonaro concorra. Se ele não sofrer impeachment, eu quero que ele concorra. Eu quero enfrentar Bolsonaro. Eu quero um enfrentamento Lula-Bolsonaro, né? Eu não quero, caso ele não sofra impeachment, né? E no mais, isso é bravata, rapaz. Esse cara não quer aprovação de voto impresso, coisa nenhuma. Ele vai usar a não aprovação no voto impresso para questionar o resultado de 2022, ele tem certeza que vai perder a eleição. Ele não quer aprovação de coisa nenhuma. Isso é mais uma bravata desse sujeito. Então, agora, saiu do hospital, né, até os aliados que achavam, né, bom, depois dessa doença aí, se é que foi doença, né, vamos ver se ele volta mais manso. Coisa nenhuma, rapaz. Já voltou. Ninguém acreditou. A Michelle foi para o hospital e levou o maquiador, gente. Já voltou falando pelo intestino. E tem uma crise no casamento aí, né? Parece que tem uma crise no casamento aí da Michelle com o Jair. Eu não sei, agora a Michelle levou o maquiador, fazia vídeo, fazendo caras e bocas no hospital. Mas só se era vídeo para sei lá, eu só acredito numa coisa nisso aí, que ele tenha tirado 1 quilo de fezes de dentro dele. Isso eu acredito. Mas o Queiroz não está mais depositando na conta, não, pô? Hein, Zaro? Essa é a razão. Não sei o que está acontecendo ali, mas vocês já repararam, quando teve a facada, ela não apareceu em nenhuma foto. Nada. Aí agora, essa internação, ela não apareceu no hospital, não apareceu na entrevista. Eu não sei, tem algum ar. Normalmente, né, o camarada está internado no hospital, a esposa está do lado, né, essa situação. Ele ali estava aparentemente sozinho, talvez só o Carluxo estivesse lá filmando, né, fazendo a filmagem. Parece que o general Heleno esteve lá e o Paulo Guedes também esteve lá, mas nada da Michelle, hein? Agora, esse negócio que ele não vai concorrer, Rogério, tu acha que tem fundamento? Eu acho que ele pode não concorrer porque tem muita água para passar debaixo da ponte e o impeachment é uma possibilidade real, viu? A CPI está avançando muito. Vocês viram que agora o Luiz Miranda entregou para a CPI uma nova denúncia que envolve também outros deputados do Centrão. A segunda denúncia dele é daquela questão do transporte lá no Ministério da Saúde. Parece que essa é pesada, viu, gente? Essa é pesada. E o Luiz Miranda diz que isso envolve o Arthur Lira, o Ciro Nogueira e o Flávio Bolsonaro, no esquema da corrupção com aquela... Pelo que eu entendi, Rogério, pelo que eu entendi, antes do Ricardo Barros virar ministro da Saúde, era o próprio Ministério que fazia o transporte das vacinas, dos medicamentos. Aí eles terceirizaram, contrataram uma empresa, VTC Log, uma forma de cálculo, e a empresa contestou e chegaram à conclusão que o valor a ser pago era 19 vezes mais do que o valor que os técnicos tinham calculado pelo serviço de transporte. Com esse nome, né? VTC Log. E diz que é sugestivo, né? Diz que essa empresa, Zaratini, VTC Log, ela pediu ajuda para o Arthur Lira, para o Ciro Nogueira e para o Flávio Bolsonaro. E que essa documentação já está nas mãos da CPI. E olha... Ele é VTC Logo, o nome da empresa. E a CPI já está com a documentação. E agora, então eu acho que ele pode não concorrer por causa do impeachment. E eles já começaram, o próprio Centrão, vendo que
que estão prestes a perder a eleição e vão perder as boquinhas, já estão falando no semipresidencialismo, né? Que é um golpe agora para retirar o presidencialismo, que já foi votado 2 vezes no Brasil e o povo definiu 2 vezes com plebiscito a favor do presidencialismo. Agora já vem com a história do semipresidencialismo e um voto distritão para tentar dar garantia ao Centrão de ter maioria no Congresso e tentar diminuir a força do PT e do Lula. Então, eles estão articulando aí alguma coisa. Nesse sentido, pode ser que ele não participe mesmo, ele seja escanteado por eles mesmos, viu, Zaratini? É uma hipótese. Eles trabalham. Eles estão tentando. Eu estou lá na comissão da tal reforma política. Ali tem para todos os gostos. A Renata Abreu colocou lá para o ano que vem o distritão. Aí, para 2026, daqui 4 anos, distrital misto. Aí vem agora o Arthur Lira, junto com o apoio aí do Barroso, dessa turma. Não, vamos fazer o semiparlamentarismo, o semipresidencialismo, ou semiparlamentarismo, sei lá o nome. Eles estão tentando de tudo com o verdadeiro pavor deles do Lula ganhar a eleição. Então, vamos tentar. Olha, se o Lula ganhar, não pode ter maioria no parlamento, o PT não pode crescer. Se crescer, tem que ir na outra evitar que o Lula volte. E vamos fazer E, pô, eles estão... É fórmula para todo lado para tentar tirar o poder da presidência da República, reduzir a importância do voto popular e fazer com que eles tentem, se Lula ganhar, diminuir o poder do Lula, botar o Lula num curralinho. Essa é a verdade que eles querem. Agora, o Zaratini, você está lá na comissão, ele veio com esse semipresidencialismo. Já foi feita consulta popular e ganhou o presidencialismo. Isso aí provavelmente vadia. Isso não cai no Supremo, não? Porque seria uma mudança de regime, esse semipresidencialismo? Deveria cair, não é? O problema é que já tem 2 ministros aí, Gilmar Mendes e Roberto Barroso, defendendo a tese, né? E acho que não foi à toa eles terem mudado, né, de parlamentarismo para semipresidencialismo, para tentar contornar exatamente isso. Não, o povo decidiu entre presidencialismo e parlamentarismo, agora é semipresidencialismo. De fato, rapaz, aliás, recomendo a todos aqui, a todas, caso não tenham lido, que leiam o artigo do ministro Lewandowski, que foi publicado ontem na Folha de São Paulo, excepcional artigo. Esse é um grande homem, viu, rapaz? Esse é um grande ministro, esse é um sujeito da melhor qualidade. Foi, talvez, a nomeação mais acertada, né, que o nosso governo fez, foi a nomeação do ministro Lewandowski. Agora, é exatamente isso, né? Tentar desidratar. Vocês vejam, rapaz, a democracia brasileira, os estudiosos chamam de democracia de baixa densidade. Por quê? O povo só é chamado a participar na hora de votar. Até isso querem tirar do povo, ou seja, desidrata o voto do povo no presidente, né? Retiram poderes do presidente, ficam com poderes meramente honoríficos. O primeiro-ministro vai prestar contas a um parlamento antipopular, elitista e majoritariamente corrupto, né? E o povo brasileiro, como o Rogério bem lembrou, já repudiou essa história 2 vezes, em 63 e em 1993. Né? E outra coisa, para finalizar esse ponto, eles ficam apregoando que o presidencialismo é fonte de crise permanente. Isso seria uma maneira de diminuir as crises que o presidencialismo por si só gera. Isso é uma mentira. Vejam só, foi o que aconteceu na época do Jango. Você vai ter, de um lado, um presidente eleito pelo povo, com voto popular, e um primeiro-ministro que ninguém sabe quem é, que só presta contas ao Congresso, misturado com o Congresso corrupto. Isto sim vai ser fonte de crise permanente. O presidente, né, de quem foram roubadas prerrogativas, mas que tem a referência do povo, o povo vai ter a referência no presidente, em quem ele votou, e não no primeiro-ministro.
Então, ou acaba com esse golpe, ou acaba com esse negócio, porra, essa falcatrua, ou joga logo o parlamentarismo, que seria menos desonesto, né? Agora fica criando aí essa meia-sola, semipresidencialismo. Isso sim vai ser um fator permanente de crise. Essa dualidade entre o poder popular que o presidente, de fato, detém e o poder real conferido pelas elites por um parlamento corrupto ao primeiro-ministro. E sem voto em partido, né? Porque com o Distritão também, eles vão tirar a força ainda mais dos partidos. Então, você vai ter um parlamento que não foi uma disputa político-ideológica clara. São aqueles que são os mais votados. Os votos que são dados em outros candidatos e que vão para o partido desaparecem. Então, você não tem uma composição partidária, que seja um retrato das eleições do ponto de vista de partido político. Então, imagina um semipresidencialismo, um primeiro-ministro eleito pelos deputados com o voto do Distritão, que facilita a vida do Centrão. Imagina que tipo de governo nós vamos ter para o país, né? Isso é que é crise atrás de crise. Pessoal, vocês acham que o Distritão vai passar mesmo? Vocês acham? Olha, isso é uma coisa interessante, Vadir. Está 17-17 na comissão especial que está discutindo. 17 a favor, 17 contra. Tem um voto do PSB a favor e tem um voto do PSB contra. Então, o PSB está dividido. E o PCdoB está votando a favor do Distritão. Se o PSB e o PCdoB perceberem essa manobra antipopular, que é o Distritão, junto com o semiparlamentarismo, eles tinham que vir para o lado para derrotar o Distritão. E aí a gente derrotaria facilmente lá na comissão especial. Então, eu acho assim, a gente tem aí mais ou menos uns 12 dias, 13 dias, de tentar um entendimento aí com o PSB, o PCdoB, para que eles se posicionem, né, no campo da esquerda nessa questão, né, impedindo esse golpe que só vai favorecer as elites no nosso país. Acho que era importante explicar para o pessoal que está nos acompanhando, nós estamos com um ótimo público aqui, o que é o Distritão, gente. Né? Hoje nós temos um sistema eleitoral onde a gente tem um sistema proporcional e os partidos, cada um deles apresenta uma nominata, e a soma dos votos dos candidatos, da legenda, como a gente diz, é que define o número de vagas que cada partido terá. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós elegemos 5 deputados federais, então nós tivemos lá 30 candidatos. A soma de todos esses votos nos deu 5 vagas. O Distritão acaba com isso. No Distritão, se elegem os parlamentares mais votados por ordem. Né? Então, os 31 mais votados do Rio Grande do Sul seriam eleitos. Não importa o partido. Quer dizer, acaba com a legenda, acaba com o voto partidário. E fortalece o quê? Fortalece os candidatos que são personalidades públicas, radialistas, pastores, enfim. Ele quer só ele, né? Então, isso destrói a concepção de partidos políticos e acaba com a ideia da legenda, né? Que é uma ferramenta fundamental da construção de um projeto coletivo. Então, o Distritão é, digamos assim, a destruição desse modelo de uma política enquanto um projeto coletivo que um partido político representa. Pelo menos é dessa maneira que eu entendo, né, a consequência que o Distritão traria. Não sei se vocês concordam com esse raciocínio. E impede a renovação política, né, Pimenta? Porque a tendência dos partidos é diminuir o número de candidatos e colocar só aqueles que eles sabem que tem voto. E aí o fundo eleitoral vai só para aqueles, né? Os demais não concorrem. Quer dizer, a chance de aparecer gente nova, renovando, porque a gente sabe, toda eleição renova entre 40% e 50% do parlamento, o que é uma coisa boa, né? Vem gente nova, surgem novas lideranças, e é o normal, a renovação política.
esse distritão vai deixar lá os mesmos por muitos e muitos anos. É isso mesmo. É isso mesmo. Vai impor aos partidos isso, né? Vai impor aos partidos que restringam a quem já está, alguma celebridade, algum locutor de rádio, de televisão, né? E longa vida aí, longos mandatos aí essa turma. Isso aí tem que ser barrado. Isso aí tem que ser barrado. O PCdoB quer barganhar com a Federação de Partidos, né? Mas o Centrão não vai dar a federação para o PCdoB, né? Não por causa do PCdoB, Vadir, porque, na verdade, o Centrão quer eliminar os pequenos partidos de direita. O Avante, né? O Podemos, o Solidariedade. Eles querem liquidar esses pequenos partidos da direita. E o PCdoB é pego, né? É pego porque é pequeno também, né? O que o PCdoB deveria fazer é a gente se compor, né? Compor à frente. Isso que é o objetivo principal. Sem e o PT está disposto a isso, né? Se bem ele está colocando aqui uma questão importante, é a questão da cláusula de barreira, né? Quer dizer, o PCdoB acaba fazendo um raciocínio e que leva à conclusão de que com o distritão eles poderiam eleger o número mínimo de parlamentares que a cláusula de barreira exige. E esses deputados do PSB, do PDT, são parlamentares que fazem um cálculo eleitoral e chegam à conclusão que, para eles, esse modelo pode ser um modelo atrativo, né? Agora, do ponto de vista partidário, não teria sentido o PSB ou o PDT embarcar numa canoa furada dessas. Agora, do ponto de vista, tem um outro problema nesse distritão também, que tem feito brilhar os olhinhos de alguns parlamentares, ou de muitos parlamentares, que é a própria distribuição do fundo eleitoral, né? Que, aliás, foi essa polêmica que está aí toda agora, mas que os partidos lançariam muito menos candidatos. Os partidos vão lançar o número de candidatos que eles acham que tem chance de eleger no Estado. E, com isso, eles terão mais recursos disponibilizados para a campanha do fundo. Então, vamos lá. O PT, por exemplo, nos interessa ter aqui em Minas chapa completa. Se nós pudermos lançar chapa completa, nós podemos lançar 53 candidatos a deputados federais, se for diminuído para uma vez. Agora, se é o distritão, se o partido lançar 53 deputados, ele vai diluir os votos e pode não eleger ninguém. Então, o partido terá que lançar menos deputados. Então, ele vai escolher 10, 12 deputados. E o recurso do fundo, portanto, vai se concentrar também mais nesses deputados. Então, há o cálculo também do próprio... Rogério, tu imagina o seguinte, tu pega um partido, vamos pegar no Rio Grande do Sul, o PTB. O PTB tem lá 2 deputados federais hoje. Eles vão olhar e vão pensar, eles vão lançar 2 candidatos. E o recurso do fundo vai só para esses 2. E, na realidade, então, quem vai escolher quem vai se eleger não é o eleitor, é o partido. Porque o filtro do partido. E muitos partidos vão lançar só um candidato. Muitos partidos vão lançar um candidato. Eu perguntei para o Arthur e falei, Arthur, quantos candidatos o PP, partido dele, quantos candidatos o PP vai ter em Alagoas, que é o estado dele? Ele falou, mas ninguém. Para que eu vou lançar mais candidato? É isso. Ele não vai dar chance a ninguém. Não renova ninguém. O parlamento vai ficar lá os mesmos durante todo esse período. É muito antidemocrático. É um absurdo esse distritão. Agora, imagina isso... Agora, é muito importante, porque nós somos de estados que tem grupo grande de deputados. O Rio Grande do Sul é 31, São Paulo é o maior que tem, depois Minas. Mas tem muitos estados que têm 8 vagas. A maioria dos estados tem 8 vagas. Né? Quer dizer, nesses estados, cada partido vai lançar um candidato. Porque os 8 mais votados serão os eleitos. Se um partido lançar 2... Imagina o seguinte, o partido tem lá a capacidade de fazer 500 mil votos no estado. Ele lançar 2 candidatos, cada um fizer 250,
e o outro partido, que é um partido que pode fazer 300 mil votos, lança só um, esse primeiro partido não elege ninguém. Então, a lógica que o Zaratini está dizendo, quer dizer, tu pega um estado como a grande maioria dos estados do norte, né, tem 8, e uma boa parte dos estados do Nordeste também tem poucos. Então, quem é que vai escolher quem vai ser eleito? O partido. O filtro vai estar no partido. O partido só vai dar legenda para aquela pessoa que ele quiser. O Pimenta, e os partidos podem até fazer um conluio entre eles e dizer, olha, nenhum partido atrapalha a vida do outro. Cada um lança um. São 8 partidos, nós estamos eleitos. A eleição vira uma verdadeira farsa. E isso vai ter, porque o partido vai ter o interesse em ter o seu candidato para continuar tendo fundo eleitoral. Exatamente. Eventualmente, alguma celebridade vai atravessar no caminho, né? Um partido que não é dos 8 arruma um radialista, um jogador de futebol, uma modelo, e lança lá e pode furar o esquema. Mas aí é por fora da política, né? Vai ser por fora da política. Não é nenhuma construção partidária, democrática, que é aquilo que o Vadir falou, é a democracia, como é que você falou? De baixo impacto, né, Vadir? Baixa intensidade. Baixa densidade. Então, o povo não vai participar nem na eleição mais, porque na eleição já está mais ou menos definido quem vai ganhar. É isso. Né? Então é um horror isso daí, é um horror. E junta isso com o semipresidencialismo, quem é que vai mandar no Brasil? É esses caras, certo? Nós vamos ter que derrotar o Distritão e derrotar esses caras nas urnas, inclusive na Câmara dos Deputados e no Senado. Senão o nosso Lulinha vai estar arrochado ali. Vai estar cercado. Vai estar cercado, porra. Agora, essa questão da maneira como eles fazem política, gente, esse tema do fundo eleitoral, e olha, gente, nós do PT, nós somos a favor. Somos a favor do financiamento público das campanhas. Claro. Mas da maneira como o fundo foi colocado em votação, dentro da LDO, nós votamos contra. Por quê? Porque nós votamos contra a LDO. Então o pessoal está perguntando aqui como é que o PT votou. O PT votou contra a LDO. E a votação da LDO foi a votação que tratou do fundo. Agora, rapaz, o que eu já recebi de montagem dizendo que nós votamos a favor é um negócio impressionante, gente. É um negócio impressionante, né? Ó, lá, o Carlos Zaratini encaminhou contra no dia, fez o encaminhamento contra. Eu estava inscrito, encaminhei contra também a LDO. Está os nossos discursos claramente encaminhando o voto não à LDO. Agora, o problema é que eles fazem demagogia de dizer que são contra fundo eleitoral. Isso não é nada positivo, porque o fundo eleitoral é para não ter financiamento privado, é bom a gente explicar. Como era antes? O financiamento era privado. Então, esses candidatos enchiam o bolso de dinheiro para fazer campanha de empresas, banqueiros, etc., os candidatos ricos. E com isso a campanha ficava ultra cara e depois esses recursos que as empresas liberavam para os candidatos voltavam na forma de licitações, mal feitas, superfaturamento e assim por diante. Então, essa questão de financiamento privado gerou muita crise no Brasil e todo mundo acompanhou isso. Nós conseguimos, com muito custo, aprovar o financiamento público. O financiamento público ele dá a garantia de um determinado recurso para que cada um faça a sua campanha sem depender da iniciativa privada, o que é muito salutar. Agora, o que se tem que discutir é o valor que esse fundo deve ter para que seja um fundo justo, né, para que as pessoas façam, os candidatos façam sua campanha e a democracia tem, então, essa discussão do custo. O problema que eles sofreram muito é porque eles fazem demagogia e dizem que são contra o fundo. Eles querem voltar com o financiamento privado. Aí, e, na hora H, votaram a favor do fundo, porque votaram a favor do LDO. Não, é importante esclarecer uma coisa também. Depois da votação da LDO, teve um destaque do Novo. O Novo é aquele partido ligado aos empresários, principalmente ao pessoal do Itaú, do Banco Itaú.
E o Novo propôs tirar da LDO e, portanto, do orçamento do ano que vem, o fundo eleitoral. Ele não discutia a questão do valor, ele queria tirar o fundo eleitoral. E nós não apoiamos esse destaque do Novo porque ele retiraria uma das coisas que a gente defende. A eleição tem que ter financiamento público, porque ele é mais igualitário do que o financiamento empresarial. Nós somos contra o financiamento empresarial. Olha, boa parte do que a Lava Jato fez foi por causa do financiamento empresarial, porque ela falava, o fulano de tal, o deputado tal, encontrou com o empresário tal, o empresário deu tanto para a campanha dele. Isso virou crime. E era legal, mas mesmo assim virou crime. Resultado disso foi essa destruição avassaladora da Lava Jato. Então, o financiamento público é a forma correta e o PT sempre defendeu o financiamento público de campanha, certo? No Brasil. Não é novidade a nossa posição. Nós defendemos, vamos continuar defendendo. Agora, nós vamos chegar lá na lei do orçamento propriamente dito, em dezembro, vamos discutir o valor. Vamos discutir o valor que é necessário para a campanha eleitoral e, ao mesmo tempo, o que cabe no orçamento do país. Sem esquecer que a maior parte, a maior rubrica desse orçamento é pagamento de juros da dívida interna, 400 bilhões de reais. E o fundo de financiamento aí é 5 bilhões e 700. Mas para os banqueiros, 400 bilhões de reais. Muito bem, gente, nós estamos aqui ao vivo na Rede da Resistência. Está aqui o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, deputado Vadir Damoso, do PT do Rio de Janeiro, deputado Carlos Zaratini, que é do PT de São Paulo. Eu sou do Rio Grande do Sul. Queremos pedir que vocês possam curtir, possam compartilhar, possam nos dizer a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, a nossa live aqui das segundas-feiras. E agora, hein? Vocês acham que... Como é que vai ficar esse negócio durante o recesso? Porque o Rogério abriu hoje falando sobre isso. Toda essa confusão da semana passada foi a quebra do sigilo do Dominguete. Só uma quebra desse sigilo, né? Chegou até a rimar. O Dominguete apareceu até a Micheque. Micheque do Dominguete, né? E a Piriguete. Bom, agora já apareceu segunda quebra. Rapaz, cada quebra do sigilo dessas, o homem vai ser internado de novo. Vai dar chabu de novo. Vão ter que levar o homem de novo. Cara, se cada quebra desse sigilo que apareceu o nome dele, da Micheque, ele for internado, já é melhor deixar o direto lá, Rogério. Vai voltar o soluço. Tem outro. Já voltou o soluço hoje. Tem outra bomba para ele. Vai soluçar mais. Porque esse que quebraram o sigilo é aquele... esqueci o nome dele, que foi preso lá na CPI no dia, né? E é o que fazia a negociação. Que propôs lá $1 de propina por vacina. É aquele Roberto Dias, é o Dias. Dias, isso. Agora, a CPI criou um núcleo novo para investigar os hospitais federais do Rio, para ver conexão com Flávio Bolsonaro, que é a denúncia do governador aí do Rio, né? O Itza, que foi aí cassado no impeachment. Ele passou para a CPI também qual que era a relação que os bolsonaros tinham com os hospitais que recebiam os recursos do SUS, através de OCIPs, as tais entidades, né, sem fins lucrativos, mas que são dos amigos deles, que recebem isso para fazer o gerenciamento. Então, isso nos remete também a gente a ter muito cuidado com essa PEC 32 da reforma administrativa, porque se via OCIPs eles estão arrumando esse esquemão de corrupção, imagina se esse recurso pudesse ser passado em contrato de cooperação com empresas privadas do recurso do SUS. Então, realmente, uma coisa vai se ligando na outra, né? E o Bolsonaro vai danar a soluçar. E agora, de novo, o time está passando pertinho do Flavinho, né? Do filho dele. É o 01, 02? 01. Tudo zero. Tudo zero. É bom lembrar que o Witzel
era aliado do Bolsonaro. Ele deve ter essas informações. Obviamente, ele sabia disso desde sempre. E como eram aliados, ele passou pano. Né? Ele passou pano. E agora está revelando o esquema. Todo mundo sabe aqui no Rio de Janeiro. Alguns desses hospitais estão sob domínio de milicianos. Né? E que nós sabemos, os milicianos têm uma ligação visceral, né? Umbilical, com a quadrilha Bolsonaro. Então, e agora, pessoal, a CPI vai estar trabalhando esse manancial de documentos, de vídeos, né? É um acervo muito importante. Já tem assessoria de juristas para fazer as tipificações dos fatos, né? Separar aquilo que dá uma linha boa de investigação, de tipificação. E, sem sombra de dúvida, né? A prova de que eles usaram, que a pandemia, né? O enfrentamento com ela, foi no sentido da imunidade de rebanho, que foi responsável por mais da metade das mortes aqui no Brasil. Então, isso já está mais do que demonstrado. E agora vai ter a demonstração de que tem corrupção braba na negociação de vacina, nesses esquemas. Aquela associação de médicos do Brasil, né, que ia para a televisão com matéria, com propaganda paga, era paga pela indústria, né, pela fábrica de ivermectina. Tudo isso está sendo levantado. Então, e depois tu quer que o homem não tenha soluço? Como é que o cara não vai ter soluço, gente? Pois é. Já tem a viúva. E mais a viúva do capitão Adriano. É claro que o cara tem que ter soluço, rapaz. Pois é. A viúva do Adriano. Genocídio, né? É a combinação explosiva que a CPI vai mostrar. Corrupção e genocídio. E o dia 24, como é que está aí, Rogério? Animados. Já estamos convocando o povo todo, sindicatos, estudantes, população de Belo Horizonte está animada. Nós fizemos os atos muito bons e que tem aumentado, né? Porto Alegre, a meta é 100 mil pessoas. A caminhada com 100 mil pessoas. Bom, Pimenta, eu já te falei que isso aí nós botamos aqui no Rio em 68. Foi a última vez. Olha, aqui em São Paulo, domingo agora, reabriu a Avenida Paulista, depois de muito tempo, né? Vocês sabem que a Paulista aqui, o Haddad teve a iniciativa de fechar a Paulista de domingo, fechar para os carros, né? E abrir para a população, e reabriu nesse domingo. Foi lotado. Então, isso dá mais ânimo ainda para o pessoal ir para a rua no dia 24. Dia 24 aqui em São Paulo, na Paulista, vai bombar, vai ser muita gente, e eu acho que vai crescer o movimento. Inclusive, mais cidades vão aderir, né? Eu não tenho dúvida, vai ser um número maior que as outras três, tanto em termos de número de cidades, quanto em termos de número de participantes. É um crescendo, eu não tenho dúvida em relação a isso. Vão ser manifestações históricas, né? Bolsonaro vai ter um soluço por segundo. É isso aí. Eles estão querendo chamar uma manifestação também, né? Quer dizer, vai ser interessante, até para ter uma noção da capacidade de mobilização deles, né? Porque não vamos imaginar também que eles. No dia 1º. A favor do voto impresso, né? Exatamente. Tinha um carro de som aí na porta da Câmara outro dia, o anexo 2 da Câmara, né, Rogério? Tava um carro de som, tinha 10 pessoas em volta, e o Eduardo Bolsonaro se esgoelando ali, defendendo o voto impresso, né? Se aquele carro de som for exemplo, pelo amor de Deus, hein? Vai ser fraco o negócio. Bom, gente, vamos ter mais alguma coisa, gente? Né? É isso aí. O que vocês acham? É isso, gurizada? Falamos de tudo, né? Acho que falamos de tudo. Falamos de tudo, sim. Falamos de tudo. É isso aí. Tem o Marcelo Ramos, o pessoal perguntando aqui,
se o vice-presidente, o Pimenta citou que o Marcelo Ramos é o vice-presidente da Câmara que agora teve um entrevero com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro, até os aliados, ele trata errado. Né? Esse Marcelo Ramos... Ele mandou requisitar os... Ele era bolsonarista? Ele era bolsonarista, o Marcelo Ramos? Foi eleito lá na chapa. Ele fez campanha, viu? Mas ele descolou bastante deles lá. Bom, então nós temos um presidente de um lado e um vice de outro, não? É isso? É. E ele agora pediu para ver os pedidos de impeachment, quer analisar. É mais uma crise que ele cria lá dentro da Câmara. Né? Aliás, ali... Vamos explorar isso, pô. Ali tem aquele acordo entre o Centrão, o mercado e o Bolsonaro, que ele tem que, uma hora, romper. Porque toda semana é um projeto de prejuízo para o povo. O trabalhador dorme com direito, acorda sem ele. Aquelas votações de madrugada que está tendo na Câmara, que está um horror. A gente está ficando incomodado, né, o Pimenta? E eles querem votar, logo no início de agosto, a venda do Correio, a privatização do Correio, que é gravíssima, porque eu tenho na minha cabeça, Rogério, que eles querem vender para a Amazon. A Amazon é a maior empresa do mundo de comércio eletrônico. E o único jeito de entregar os produtos da Amazon no interior do Brasil é pelo correio. É a única infraestrutura que chega lá. Aí, aquele comerciante, pequeno comerciante do interior, vai quebrar a cara, porque a Amazon vai entregar mais barato do que ele vende. Então, realmente, nós corremos um risco que o nosso comércio, principalmente no interior do Brasil, vai sofrer muito com essa privatização do Correio. Mais até do que o pessoal fala, os funcionários vão ser demitidos. São 100 mil funcionários. Eu não tenho dúvida que eles vão passar a régua, porque esses funcionários, eles ganham, não ganham bem, mas ganham alguma coisa melhor do que o chamado mercado. Essas empresas de entrega, tipo FedEx, eu fui ver, Rogério, essas empresas, elas, para fazer entrega, elas contratam qualquer um que tem um carro ou uma moto. Então, o cara ganha por entrega. É tipo um Uber, tipo como chama essa... que entrega comida aí? iFood. Não tem garantia nenhuma para o trabalhador. É uma miséria que eles pagam. Então, o pessoal do Correio ganha pouco, mas perante esses, ganha muito. Então, eles vão demitir o pessoal do Correio e vão contratar tudo terceirizado nesse esquema tipo iFood. É esse o jogo da Amazon aqui no Brasil. A Paula Domingues, que é do Rio Grande do Sul, está fazendo uma denúncia aqui contra a prefeitura de Esteio, que é uma cidade aí da região metropolitana de Porto Alegre, dizendo que o prefeito suspendeu o recesso, está ameaçando demitir servidores, está alegando que os servidores não trabalharam durante a pandemia. Paula, a gente está à disposição aqui para repercutir essa denúncia aí, porque realmente eu sei que Esteio tem uma... Imagina com a PEC 32, hein, Paula? Porque a PEC 32, gente, ela, diferente da reforma da Previdência, não vai precisar ter uma legislação específica nos estados e outra nos municípios. Automaticamente, a PEC 32 já atinge a União, estados e municípios, né, Rogério? Já. E olha, a PEC 32 está na mira deles para ser aprovada na última semana de agosto na comissão especial. No Rio Grande do Sul vai ser dia 13 a audiência pública. A nossa também dia 13 mesmo. 13 é uma boa data, né, Pimenta? Uma boa data. Você dia copiou 13. A minha data ou eu copiei a sua? Acho que tu copiou a minha data. Pessoal, me diz uma coisa, não dá, eu estava até conversando com o presidente Lula sobre isso quando eu estive lá com ele. Não dá para defender a volta das sessões presenciais, não, pô. Lá com os cuidados necessários, que a média ali, o pessoal já foi vacinado. Mas Vadir, veja bem. Fala. Só o fato, por exemplo, de determinar que o cara, para votar, tem que ter a câmera aberta. Porque tem uma sala do Zoom.
Então, o cidadão, o parlamentar, para votar, ele tem que estar dentro da sala do Zoom. Automaticamente o quórum já cairia pela metade. Uhum. Pô, isso. Mas, pô, os caras estão passando o trator, rapaz. Puta merda. Desculpa. Vadi, eu sempre olho, na hora que vai votar, eu abro o computador aqui e olho. São 500 e quantos? 513 deputados. Mas geralmente tem 504, 503, 502. Na hora que vota. Mas aqui no computador, você olha, tem 50, 60, não chega a 70 menos, deputados. Rogério. Tem 30, no máximo. 30, Então tem lá os que estão nos líderes e os outros. Vamos votar com muita boa vontade 50 deputados. E depois... Tem assessor votando aí. Aí vem 500 votos. Então, desse jeito, ninguém aguenta. Aí vai passando o trator. Mas eu estava dizendo da PEC 32, eles querem votar na terceira semana de agosto na comissão, viu, Pimenta? Nós fazemos parte, comissão especial, e em setembro já querem votar no plenário da Câmara. E eles não abrem mão de quebrar a estabilidade e nem de fazer os convênios de cooperação com as empresas privadas. O relator, na última reunião, depois de escutar todos os convidados, com exceção do membro do governo, mas até os convidados que o Novo levou, falaram contra a quebra da estabilidade, dizendo que o problema do serviço público no Brasil não é a estabilidade. O problema que existem são outros problemas que tem. Então, isso foi voz geral, corrente. Pois acabou-se de fazer toda a explanação sobre estabilidade. O relator me cita o exemplo das professoras, dizer que o IDEB é baixo e que não pode trocar o aluno, tem que trocar a professora, deste jeito, sem fazer uma discussão mais aprofundada sobre o que é educação pública. Então, eles estão muito convictos em aprovar essa PEC 32. Então, o pessoal que está achando que, por causa da crise do governo Bolsonaro, eles vão abrir mão da PEC 32, não vão. Porque a ideia deles é fazer a reforma tributária, que nós não discutimos hoje, e a reforma tributária vai desonerar mais ainda as empresas e os ricos. Como eles vão pagar menos impostos, tem que prestar menos serviço público, aí vem a reforma administrativa. É isso que passa na cabeça das elites brasileiras e da maioria da Câmara. Então, se não houver mobilização, dia 24, o pessoal está marcando para o dia 3, um grande ato dos servidores públicos, e dia 29 e 30 tem um congresso dos servidores públicos do Brasil inteiro. E a ideia deles é tirar um cronograma com uma greve geral. Aí eu acho que começa a pressionar esses deputados mesmo. Muito bem. Gente, olha só, eu quero só para amarrar aqui com o pessoal de Esteio, quero pedir para a Paula Rodrigues aí, para o pessoal entrar em contato com o nosso gabinete, para a gente poder tomar pé aí das denúncias que vocês trouxeram aqui para nós. Entre à disposição de vocês. Mais alguma coisa aí, gurizada? Não, quero dizer aqui que eu concordo com a Diane, a demissão do Marcelo Cabo, aí, ex-técnico do Vasco, e quero também a contratação do Lisca. Contrataram o Lisca já ou não? Ainda não, mas contrataremos. Eu queria o Lisca no Inter. Essa conversa me interessa, viu, futebol. Galão deu uma surra no Corinthians, né, Zaratini? Zaratini é corintiano, não, né? Santista. O Lula, coitado, deve estar triste com o Corinthians dele, mas o Galo, né? O Inter ganhou ontem, eu estou bem. Finalmente, né? Eu pedi outro dia aqui que o Rogério estava insinuando que tu não estava vindo aqui, estava deprimido aí por causa do Internacional. Só não estou pior porque o Grêmio está pior que nós. Se o Grêmio tivesse bem, eu estava ralado, meu. No Grande Sul tem disso. Né? Imagina a minha alegria em Minas, né? E o Cruzeiro, como é que está, Rogério? O Cacau está perguntando aí. Pô, o Cruzeiro está mal, rapaz. Porra. Cacau, o Cruzeiro vai para a Série C, Cacau. Infelizmente. Gostarizo aqui com a Cacau. Tem que informar para você, Cacau. O Cruzeiro, do jeito que está indo, vai para a Série C. Perdeu de 3-0 do Avaí. Porra, cara, que fase do Cruzeiro, bicho. Que fase. Tá correndo o risco de ir parar na Série C mesmo, hein? Tá, ainda está com dívida. Pode ser que perca os pontos e vai para a Série C. Bueno, vou botar a musiquinha para encerrar. Tchau, gente. Boa noite. Bora, Bolsonaro. Gente. Boa noite.
Sei que tá difícil, desse jeito não dá pra suportar. Ver a nossa gente que carrega esse país sofrendo sem direito de sonhar. Que acorda cedo, meu Brasil trabalhador, que sabe o que viveu, nosso povo conhece, coração não esquece. É que na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Prato cheio, salário na mão, quem defende você é o PT. Mais saúde pra toda a nação, quem defende você é o PT. Lula fez nosso povo crescer, quem defende você é o PT. E a esperança já vai renascer, quem defende você é o PT. Simbora, PT! Quem defende você é o PT. O Brasil já cansou de sofrer. Quem defende você é o PT. É saudade do tempo bom pra se viver. Quem defende você é o PT. O povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Ele sabe disso. Bota a estrela pra brilhar de novo.